Olá, Alex Minduim, programa Organizados na Web, hoje com a participação de Taércio Libânio, conhecido mais como Viola, no meio da torcida do Corinthians e ao meio também das torcidas organizadas. Viola, tudo bem contigo? Tudo bom. Uma satisfação enorme tê-lo no nosso programa. Eu tenho a plena certeza que você vai estar dando aí uma grande contribuição para a torcida corintiana e também para as torcidas organizadas aqui na Local 7. Viola, você que tem uma longa caminhada dentro dos Gaviões da Fiel, dentro da torcida do Corinthians, um dos maiores líderes, né, nesses quase 43 anos de história da nossa entidade, aliás, 45, perdão. Fala um pouquinho de como foi o teu início, a tua participação para dentro da entidade. Aliás, vamos iniciar pela história dos Gaviões da Fiel. O que lhe chamou para dentro dos Gaviões da Fiel? Pô, eu conheci os Gaviões no dia 15/12/1991, jogo Corinthians-São Paulo no Morumbi, era o segundo jogo da final. O Corinthians tinha perdido o primeiro jogo de 3-0, o segundo jogo 0-0. E me lembro como fosse hoje, tinha 14 anos e me encantei, cara, porque eu me lembro que o São Paulo foi campeão. E acabando o jogo eu vi os Gaviões levantando as bandeiras, cantando hino, uma coisa muito forte, que mexeu comigo, que até então eu não conhecia os Gaviões, naquela época não tinha muita coisa de televisão, não tinha muito jogo transmitido, essas paradas e tal. E quando eu vi aquilo, cara, me encantei. Eu lembro que eu cheguei em casa falando pra minha mãe que queria participar, mas na época eu era muito novo e minha mãe tinha uma visão meio distorcida, achava que torcida era só violência. E na época não deixou eu me associar. E vim em 94, acabei me associando até escondido, falsificando a assinatura dela na época, porque ela não deixava, falei, eu tenho que entrar. E no colégio, isso onde eu morava em Ferraz, tinha muita gente que já era sócio dos Gaviões, ia nos jogos. E eu era louco por aquilo, né? Sempre gostei de futebol e comecei a participar, indo para a sede, de 94 a 97 como sócio. Em 97, na gestão do Metaleiro, fui convidado a participar do departamento de bandeiras. Então você pegou toda aquela crise que envolveu o fim das torcidas organizadas, porque teve aquela batalha no Pacaembu entre a torcida de São Paulo e a torcida do Palmeiras. Você pegou toda essa crise. Como é que foi esse momento? Quando você chegou nos Gaviões, as lideranças, à época, se afastaram, não se afastaram? Você, de fato, reergueu, né, toda uma nova geração durante esse período? Como é que foi isso? Chegamos numa época difícil, que a gente ia em 2, 3 caras levar faixa, muitos jogos próximos, em Campinas a gente não saía com ônibus, porque até então o que a mídia passava é que as torcidas tinham sido extintas, né? Para muita gente os Gaviões estavam com as portas fechadas. Eu lembro que de sábado na quadra a gente está em 10, 15 pessoas, ter sábado de não ter gente para jogar bola, porque não tinha como formar um time, não tinha 10 pessoas. Me recordo também que logo quando começamos a participar, o Eduardo Scolese me chamou no jogo no Morumbi contra o Juventus, uma quarta-feira à noite, para ser secretário dos Gaviões, participar, né? Que eles viam que a gente tinha em jogo, era a molecada que estava presente nas caravanas que não existia, né? Perfeito. Rodoviária, carro, do jeito que dava a gente ia nos jogos. E a gente começou a participar, nisso daí eles chamaram a gente para participar do departamento de bandeira, começamos a nos envolver, mas a gente sentia muito, porque, a gente pegou, eu comecei em jogo frequentemente, eu fui em 91, 93 eu fui frequentemente no Campeonato Brasileiro, Rio-São Paulo, minto, o jogo contra o Palmeiras, o segundo jogo da final também que perdemos o título. Só foi na derrota? Só a derrota, maior pé frio. E aí o que acontece? E, cara, e a gente sentia muita falta, né, de ver 10, 15 mil caras com a camisa preta e de repente você tá no Pacaembu e juntar 20 caras, que não foi uma época difícil, meio que ditadura, que você lembra que não podia se juntar. A maioria dos jogos na época a gente não assistia, né? Acabava vindo preso porque não podia gritar Gaviões. E foi difícil, cara, foi difícil. A gente fazendo um trabalho junto com as outras pessoas, trazendo o sócio de novo pra quadra. Na época muita gente se afastou, mas muita mesmo. Imagina. Foi difícil pra caramba, cara. Agora, Viola, você acha que esse momento foi tão difícil quanto a fundação dos Gaviões da Fiel, que foi durante o período de ditadura militar no país? Acredito que não. Acredito que 69 foi pior, né, cara? Que você não podia se juntar. E além dessa política do país, existia a política que tinha dentro do clube. Os Gaviões foi fundado para derrubar o ditador, o Câncer Valdielu, e ele colocava os capangas dele para bater nos associados dos Gaviões. Eu acho que essa época foi muito difícil. Em 2 anos também já tivemos o primeiro problema, ou antes, porque veio a fundação da Camisa 12. Então eu acho que essa época era mais difícil porque era menos gente, né? Aquilo era o início, né, cara? E você iniciar tomando porrada, eu acho que foi mais difícil. E de onde vem esse apelido Viola? Do Viola jogador. Do Viola jogador, mas você jogava bola?
Eu brincava e aí ele fazia gol, imitava, eu também imitava brincando, e um amigo meu, Cristiano, colocou esse apelido. Isso aí na sua região, lá no bairro, no bairro, antes de eu ser dos Gaviões. Lá de Ferraz, Vasconcelos, é isso? E depois você veio para a região de Itaquera, etc. Passei por um monte de lugar. Agora, Viola, fala para mim, o que é para você ser um líder dos Gaviões da Fiel? Qual é a satisfação tua em ser um líder dos Gaviões da Fiel? Como os Gaviões tiveram metaleiro, tiveram pântio, tiveram jamelão, e você está ali no mesmo nível dos caras, né, do ponto de vista de cada um numa geração, mas é considerado um dos maiores líderes da nossa entidade. O que isso significa para você? Cara, eu não me comparo aos Gordão e vários caras, porque eu acho que eles foram muito bons nisso, né, cara? Estão mais acima e bem mais acima, cara. Mas, assim, é uma coisa natural, Minduim. Eu aprendi com os caras, eu ia lá e tentei fazer... Eu tento passar o que eu aprendi. Sempre foi assim, entendeu? Sempre fui um cara muito simples, nunca me iludi, nunca achei que eu era o cara líder. As pessoas me acham líder, mas pra mim isso é uma coisa normal. Eu tento passar a mensagem que eu aprendi, entendeu? De como caminhar, o que fazer quando eu estiver na frente dos Gaviões. Pra mim sempre foi muito simples, eu nem me vejo como líder, falar a verdade, nunca me vi como líder, as pessoas falam tal, deve ser pelo meu jeito de conduzir as coisas dentro dos Gaviões, né? Perfeito. Mas eu nunca fui um cara que me deslumbrei com isso, não. Muito bem, acabamos de ouvir aqui Taércio Libani, o Viola, um dos maiores líderes dos Gaviões da Fiel. Estaremos voltando no segundo bloco, enfatizando um pouquinho mais sobre as colocações desse grande líder. Voltamos com o segundo bloco do Organizados na Web, aqui na Local 7. Hoje sendo entrevistado Taércio Libani, mais conhecido no meio da torcida do Corinthians e no meio de todas as torcidas organizadas do nosso país, como Viola. Viola, você terminou o primeiro bloco falando um pouquinho do perfil do líder dos Gaviões da Fiel, mencionando também que você não se acha como tal. Porém, aquilo, a sua presença dentro e fora na arquibancada, ela tem uma ressonância, ou seja, o associado presta atenção nas suas posições, nas suas falas e o que você defende. Ou seja, não tem como dizer que você não é um líder nato da entidade Gaviões da Fiel. Você acha que esse novo futebol também trouxe um novo perfil de líder, se é que podemos dizer isso? Acho que sim, acho que mudou e muito. Tudo era diferente, né, cara? Hoje você tem os meios de comunicação, hoje você tem muita gente querendo aparecer, tirar uma foto. Hoje o cara acha que ele é líder porque ele está na frente de uma torcida, às vezes não é, isso é uma coisa natural. Se me acham que sou líder porque é uma coisa natural, não forcei nada disso. Eu acho que tudo mudou, o futebol mudou, as torcidas mudaram, infelizmente um pouco para pior, na minha opinião, em relação à cobrança, em relação à aproximação com dirigentes. Era uma coisa que, quando lá atrás era fundada, a gente não podia ter esse vínculo, porque você ser amigo do cara lá na frente, você não vai poder cobrar o cara. E algumas coisas que eu acho que poderiam melhorar, cara, melhorar. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, você falou dessa mudança dentro e fora da arquibancada. Tem um aspecto que eu me recordo muito dentro dos Gaviões, é que o Gaviões meio que não levava certo desaforo para casa, vamos dizer assim. E hoje na arquibancada, muitas das vezes o Gaviões é desrespeitado até mesmo pela Polícia Militar, é desrespeitado por funcionário de estádio, etc. Eu me lembro muito bem, até por fazer parte dos Gaviões, que o policiamento não tinha tanta essa folga que tem hoje, né? Ou seja, o policial ele respeitava os Gaviões da Fiel, por quê? Escreveu, não leu, o pau comeu, né? O respeito era mútuo. E hoje a gente vê na arquibancada, de fato, uma falta de respeito absurda com o torcedor organizado como um todo, né? E ver isso se aproximando dentro ali da arquibancada com a presença dos Gaviões da Fiel.
Na sua opinião, o que falta para haver uma reação à altura? Porque dentro dessa concepção dos Gaviões é bateu, levou. Eu não sei se você concorda, se você discorda. Concordo plenamente, tem que ser assim. Eu acho que era a postura das pessoas que estavam na frente. Eu, quando cheguei nos Gaviões, ia Punch, Jamelão, Metaleiro, Kleiser, Bini, vou falar, se eu for enumerar aqui, vão passar de 100 nomes. E pessoas que se impunham, cara. Entendeu? O respeito ele tem que ser o mesmo. Força se combate com força. O respeito tem que ser de igual, independente do cara ser o policial ou não. Hoje, às vezes, você entra no estádio e você vê o cara espancando um torcedor. Isso não acontecia em outras épocas. Entendeu? Porque o que se perdeu? A modernidade, ou não pode, mas nunca pôde, cara. Nunca pôde. O respeito ele tem que existir, cara. Eu acho que às vezes tem que ser imposto. Sem dúvida, me lembro até da história quando o Magrão, ex-presidente, chamou literalmente dentro do batalhão o major para sair na mão porque ele tinha desrespeitado a entidade Gaviões da Fiel. Você acha que isso caberia hoje também, Viola? Porque a entidade não mudou, a entidade ela é a mesma. Né? O que mudou talvez é as pessoas em si. Você acha que esse perfil de futebol fez mudar até esse perfil dos Gaviões da Fiel, aguerrido, olho no olho, se caminhar é com a gente mesmo e tal? Fez. Você acha que é isso? Infelizmente teve essa mudança mesmo. A gente não tem que impor nada, a gente tem que respeitar sim, cara, mas a gente também não pode ser esquema de ninguém. E às vezes os caras brecam tudo, nada pode, e a gente não faz nada para mudar. E, infelizmente tem hora porque a gente não pode brigar. Somos contra a violência, ponto, fato. Só que você não pode fazer uma festa. A polícia veta você de entrar com uma fumaça, veta você de levar um sinalizador, te limita a um TNT e uma bexiga, cara. A gente não pode viver assim, cara, porque a gente tá vivendo esquema do sistema. Tudo que eles falaram, quando eles falaram que não pode, a gente não vai poder. O dia que eles entrar no estádio, o cara te der uma almofada, você vai sentar, cara. Entendeu? Então acho que falta um pouco do quê? De se impor, às vezes. A imposição. Porque eu me recordo de algumas coisas de um Corinthians e Palmeiras na final de 94. Na verdade não era final, o Palmeiras tinha sido campeão em Santo André, nós jogava com o Palmeiras no Pacaembu, nós somos 2.000 pessoas saindo dos Gaviões, você se recorda disso? E eu me recordo como fosse hoje, nós fazendo um samba na quadra, o policiamento falou pro Jamelão que tinha que sair agora, ele ficou enrolando, na hora de revistar, faltava 1 hora e pouquinho pro jogo, o Jamelão falou que não ia revistar, e o cara falou que ia revistar, o Jamelão falou, então nós vamos andando, e o cara não revistou. Eu lembro de chegar num jogo contra o Vasco em 95, 1-0 gol do Marcelinho, existia uma lei no Maracanã que você não podia entrar no segundo tempo. Eu não sei o que fizeram, eu sei que desceu os caras lá, os caras abriram a bilheteria e entrou. Então, a gente tem que respeitar sim, cara, mas a gente também tem que ser respeitado, eu acho que falta isso. E a entidade Gaviões da Fiel, eu acho que tem mais do que história para isso, né, Viola? Com certeza. Desde a sua fundação e etc. Perfeito, Viola. Agora, um pouquinho de bate-pronto aqui. Pacaembu ou Arena Corinthians? Pacaembu. Pacaembu e Arena Corinthians, perfeito. As torcidas organizadas, sua opinião? Poderiam ser melhores. Poderiam focar mais no Corinthians. Time do Corinthians? Limitado. Sua família, Viola? Meu Porto Seguro. Perfeito. Os amigos? Meus parceiros. Perfeito. Viola, para concluir aqui, qual é a mensagem que você deixa para o associado antigo e para o novo associado dos Gaviões da Fiel e para as novas torcidas? Ter o Corinthians como carro-chefe, como prioridade, como sempre foi. Chegar lá e ter que cobrar do jeito que tem que cobrar jogador, cobrar diretor, cobrar quem tem que for, cara. Perfeito. Alguma mensagem especial para alguém? Pro meu filho. Então manda aí pro Cauã. Amo ele. Tá certo. Entrevistamos hoje aqui Taércio Libânio, mais conhecido no meio das torcidas organizadas como Viola, um dos maiores líderes da entidade Gaviões da Fiel. Terminamos aqui mais um programa Organizadas na Web, aqui na Local 7. Um forte abraço. Semana que vem estaremos juntos, querendo Deus.